Dentre os diferentes métodos que nós podemos usar para o preparo de soluções, os dois mais simples, conceitualmente falando, vão ser tratados aqui na Clínica Geral para que a gente possa entender o traquejo do laboratório necessário para isso, ou seja, no momento que a gente estiver preparando essa solução, e quais são os cálculos necessários para que a gente adequadamente prepare a solução sem desperdício das quantidades. O primeiro método, que seria conceitualmente mais simples, é o método da dissolução, ou seja, eu disponho do meu reagente, que se tornará o soluto, né, o meu reagente puro, e eu vou dissolver esse reagente dentro da água. Se esse reagente for um sólido, eu posso simplesmente adicionar esse reagente dentro do meu solvente, pode ser água, pode ser outro solvente, não tem problema que seja, mas em geral no laboratório a gente vai ter soluções aquosas, pelo menos uma proposta mais de generalidade mais ampla, e eu vou acrescentar esse soluto sólido no meu solvente, certo? Com as quantidades adequadas. Ou se o meu soluto, por exemplo, fosse um gás, eu poderia borbulhar ele dentro do meu solvente, o gás puro, no momento que ele é borbulhado dentro do solvente, ele vai acabar se misturando e formando uma solução. Então, em ambos os casos, a gente poderia estar falando em termos da dissolução, certo? Então, qual que é a ideia aqui? A gente precisa saber como calcular a propriedade da concentração por meio da dissolução. Então, entra um exemplo agora. O exemplo é o seguinte. Você dissolveu 6 gramas de hidróxido de sódio em 300 ml de água. Quais são as concentrações? Tanto em mols por litro quanto em gramas por litro. Ok. Para que eu faça isso, nós precisamos fazer as seguintes equações. Concentração é massa por volume. A massa do solvente que nós estamos considerando é 6 gramas. E o volume é 300 ml. Então eu vou escrever isso na forma de litros, 0,3 litros. Eu poderia ter escrito isso de diferentes maneiras. Eu poderia ter escrito 6 gramas, 300 ml. O M significa mili. Mili significa 10 ao menos 3 litros. Essas duas representações são absolutamente equivalentes. Tudo bem? E se nós fizermos o cálculo dessas duas quantidades, eu vou chegar na quantidade 20 gramas por litro. Então isso daqui é a concentração, se a gente for expressar ela na unidade de gramas por litro. Tudo bem? Poderíamos fazer também o cálculo da concentração molar. Eu vou usar aqui esse outro símbolo. Então seria a substância em colchetes, tal como eu tinha falado antes. A concentração molar do NaOH é massa dividido por massa molar vezes o volume. Como nós vimos antes, massa por volume já é aquele próprio valor. Então isso daqui é 20 gramas por litro dividido pela massa molar. Então eu coloco aqui em cima a fórmula do NaOH. As massas molares, tal como a gente viu na última aula, são 23, 16 e 1. Tem um átomo de cada espécie, então é simplesmente somar esses valores. 40 gramas por mol. Então eu vou dividir isso aqui por 40 gramas por mol. Certo? Isso é a mesma coisa aqui. Eu dividi 20 por 40. Isso daqui vai dar 0,5. Aqui, reparem, grama com grama vai se cancelar. Eu vou ter litro embaixo, e esse mol que estava embaixo aqui vai ser o inverso do mol, ele acaba subindo. Então a unidade aqui vai dar mol por litro, ou expresso também 0,5 mol por litro. Mesma coisa aqui em cima, eu poderia ter expresso como sendo 20 gramas por litro. Então, expressar por litro ou litro menos 1 é absolutamente equivalente do ponto de vista da matemática. Então, quer dizer, simplesmente nos exercícios que envolverem concentrações, geralmente eu vou fornecer todos os elementos das equações relacionadas, menos 1, que vai ser a incógnita do sistema. Então, nesse caso aqui, eu forneci a massa, eu forneci o volume, eu forneci dados para que vocês calculem a massa molar, ou seja, quais são as duas incógnitas? As duas concentrações. Pode ser que eu fizesse o contrário, que vai ser o próximo exemplo. Pode ser que eu forneça a concentração alvo, ou seja, a concentração desejada, que eu quero que a solução
fique depois de preparada. E vocês vão ter que calcular quais são as quantidades a serem utilizadas, tanto do solvente quanto do soluto, para preparar aquela solução, que é o exemplo que vem a seguir. Então, um exemplo agora. Qual a massa de NaCl, ou seja, cloreto de sódio, necessária para o preparo de 400 ml de uma solução, cuja concentração é 0,16 mols por litro? Então, a gente pode representar exatamente como a gente vinha representando antes. Coloco aqui a concentração molar do NaCl. Ela é igual a massa dividido por massa molar vezes o volume. Só que agora, quais são os dados que nós temos? Nós temos a concentração desejada, nós temos a massa molar e nós temos o volume desejado. Ou seja, vamos manipular isso para que a incógnita fique na massa. Como que eu vou fazer isso? Eu isolo a massa. Então, massa será a concentração desejada do NaCl em mols por litro, vezes a sua massa molar, vezes o volume desejado. Bom, as massas do sódio e do cloro somadas resultam em 58,5 gramas por mol. Tudo bem? Da onde surgiu esse valor? Somar as duas massas molares, 23 e 35,5, que a gente encontra lá na tabela periódica. Então, quem tiver dúvida desse valor, volta, pega uma tabela periódica e observe as massas molares desses dois aqui. Qual que vai ser a massa agora que nós vamos encontrar? Massa é a concentração desejada desta solução, que é 0,16 mols por litro. Eu vou mostrar bem claramente a análise dimensional aqui. Vezes a massa molar, 58,5 gramas por mol, vezes o volume desejado. Qual que é o volume desejado? 400 ml. Escrevendo em litros, para cancelar com essa unidade aqui, 0,4 litros. Poderia escrever 400 ml ali? Poderia. Certo? Eu poderia trabalhar aqui com o volume de 400 ml. Talvez seja até interessante fazer isso, para que a gente veja o efeito, né? 400 ml. Mas vamos pensar o seguinte, essa unidade mol aqui corta com essa unidade mol aqui. Eu tenho uma massa, essa massa é expressa em que unidades? Em gramas. Então eu preciso fazer com que esse grama aqui sobre. Agora, esse grama não está sobrando, por quê? Porque eu tenho litro e porque eu tenho ml. Ml e litro não é a mesma coisa, então eles não podem se cancelar. Por isso que eu tinha que ter escrito em termos de litros. Se eu quiser escrever em termos de ml, não tem problema, mas eu vou ter que promover a conversão de ml para litros. Como que eu faço isso? Eu acrescento mais um termo aqui, que seria 1 litro e 1000 ml. Ou seja, 1 litro e 1000 ml é a mesma coisa, ou seja, isso aqui equivale a unidade. Se eu estou multiplicando algo por 1, eu não estou mudando o número, eu só estou mudando as unidades relacionadas. Agora, este ml aqui corta com este ml e esse litro aqui corta com esse litro. Qual que é a unidade que vai sobrar? Gramas. Então, na hora de fazer 16,16 vezes 58,5 vezes 400 dividido por 1000, esse produto aqui, coletivamente, é o 0,4 litros que a gente tinha escrito antes. E esta massa aqui, então, na hora que a gente calcula ela, vai dar 3,744 gramas. Eu aconselho que, à medida que vocês estiverem assistindo isso daqui, vocês tentem reproduzir esses cálculos aqui na calculadora de vocês. Por quê? Porque vai ter muito aluno que, pela falta de prática na calculadora, o cara vai acabar errando isso daqui. Então, é interessante que vocês vejam essas contas. Se eu estiver avançando muito rápido na aula, vocês pausem o vídeo e tentem reproduzir esses valores aqui, de modo que vocês possam conferir se vocês conseguem fazer essas equações na calculadora ou não. É claro que isso aqui é muito simples, de fato é, mas não subestimem a capacidade de vocês acabarem se confundindo com a operação da calculadora no dia da prova, e isso vai acabar trazendo complicações, certo? Então, treinem com isso daqui.